Olá, pessoal. Estamos na nossa última aula, aula 6, do dia 9 de fevereiro, onde eu vou fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu durante a disciplina. E aí vocês já disponibilizei a prova para vocês, que vale 50% do bimestre, da nota total do bimestre. E vocês podem fazer até o dia 22, e no dia 23 eu estarei postando a correção dessa prova. Então a revisão vem de acordo com esses tópicos aqui. Então, lá no comecinho da nossa disciplina, eu coloquei a motivação para estudar a disciplina, coloquei vários exemplos de catástrofes que ocorreram no mundo mediante alguma falha ou algumas falhas em softwares. Então, eu coloquei o exemplo da Pepsi, o exemplo do ponto e vírgula, o exemplo de uma quase possível terceira guerra mundial. Aquele exemplo também bem bacana da parte de informática, né? Que eles armazenavam, ao invés de 1999, armazenavam só 99. E aí, quando chegamos no ano 2000, eles tiveram que adaptar, né, corrigir todos esses anos, essas abreviações. Por quê? Porque chegou lá em 2001, a gente não sabia se esse zero estaria relacionado a 1901 ou a 2001. Então, tem vários exemplos que eu coloquei para vocês para que vocês se sentissem motivados a estudar essa disciplina, que nada mais é que o que? Você desenvolver um software, mas fazer um desenvolvimento profissional do software, onde você leva em conta vários fatores. Teste, reuniões com o cliente, validação de requisitos e assim por diante. Então, esses problemas aí, né, essas catástrofes, resultaram em milhões de mortes, custos elevados, né, para você corrigir o que estava errado no software, credibilidade da ciência, entre outros. Mas por que ocorreram essas falhas de software? Então, coloquei 4 possíveis fatores, né? O custo. Então, para você desenvolver um software que ele fique o mais robusto possível, mais tolerante a falhas, isso envolve um custo, né? Então, você vai gastar mais com isso. Um tempo vai ser gasto também a mais, né? Você vai testar o software mais, você vai ter mais reuniões com o cliente para ver se é isso que o cliente quer. A preguiça pode motivar a falha de software? Pode. É aquela ideia, né? Você desenvolveu o software e você acha que está certo. Então você não quer testar o software exaustivamente. Você não quer testar todas as possibilidades de entrada e saída de dados daquele software em específico. E até mesmo um outro possível fator é a demanda. Então, as empresas que estão desenvolvendo software, elas lidam com várias demandas, né? Então, o tempo é muito curto para desenvolver um software e, ao mesmo tempo, a demanda é muito alta. Muitos clientes pedindo softwares dos mais variados modelos, né? Seja para software relacionado a jogo, ou a um controle de estoque, ou um sistema para alocação docente e assim por diante. Então existem vários motivos que são indicadores dessas falhas de software. Então aí a gente chega na engenharia de software e na análise de programação, que é o nome da nossa disciplina. Ela visa o desenvolvimento profissional de software. Como assim? Quando a gente faz um programinha, né, um trabalho na faculdade ou na escola, no Instituto Federal, não é profissional, não é desenvolvimento profissional. Então a gente faz sem levar em conta essa parte do profissionalismo. Mas na engenharia de software, a gente tem que lidar com esse desenvolvimento profissional. E o que engloba esse desenvolvimento profissional? Envolve aquelas 4 atividades que a gente discutiu durante todo o ano. Aqui eu coloco como 3, né? Mas na verdade são 4. A primeira é a especificação, resumindo a especificação, definir o que o software vai fazer e o que ele não vai fazer. Isso é feito em reuniões com o cliente, né, para definir o escopo do seu software. O projeto, nessa parte do projeto, é você pensar em como o software será desenvolvido, desenvolver o software e também testar o software. Então aqui tem essa parte de teste de software, que seria uma das 4 atividades que não está explícito aqui. E a parte de evolução do software, que é
você adequar o software a novas realidades, né? A novos mercados, a novos desejos que o cliente quer e até mesmo a correções, né? Quando você encontra bugs no software e precisa corrigir aquele código em específico. Então, a partir disso daqui, né, a partir do desenvolvimento profissional de software, a gente chega ao processo de software. O que é o processo de software? O processo de elaboração de um software. É o conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software. Então, aqui, ó, vou passar um, depois eu volto. Independente do software ser desenvolvido, se é para o ramo de jogos, se é para controle de estoque, alocação docente e assim por diante, essas 4 atividades sempre vão existir. Quais atividades? Especificação de software, projeto e implementação de software, validação de software e evolução de software. Então, independente do escopo do sistema, essas 4 atividades sempre existem em qualquer sistema. Tá bom? Daqui a pouco eu defino cada uma dessas atividades para vocês. E na hora que a gente vai desenvolver o software, né, tem essas 4 atividades e tem modelos de processo de software. Existem mais do que 3, eu coloquei aqui os 3 principais. Então, o modelo seria como se fosse uma abstração da realidade, uma estrutura de como você vai desempenhar essas 4 atividades aqui, ó. Então, por exemplo, no modelo em cascata, ele segue uma estrutura rígida. É um modelo bem antigo e amplamente adotado por ser antigo e ser mais confiável. Qual que é a ideia dele? As etapas, elas não podem ser feitas simultaneamente. Ou seja, primeiro eu faço a especificação, converso com o meu cliente, defino o que vai ter, o que não vai ter no software. Só depois dessa reunião que eu projeto e implemento o software. Só depois que acabar essa etapa que eu faço a validação de software e só depois faço a evolução de software. Então, eu tenho que terminar uma fase para começar a outra. No desenvolvimento incremental, a ideia é o quê? Desenvolver incrementos no software. Então, é bem diferente do modelo em cascata. Por que é bem diferente? No desenvolvimento incremental, você vai ter várias versões do software. Então, você vai conversar o tempo todo com o cliente. E não só no começo do desenvolvimento do software. Não, você vai conversar o tempo todo, vai mandando versões iniciais, versões intermediárias, para que o cliente te dê um feedback, te dê um retorno sobre o que ele está achando dessas versões. E por que chama incremental? Porque cada versão, né, a versão 7, ela é um incremento em relação à versão 6. Ela tem novas funcionalidades ou até mesmo só uma funcionalidade a mais. Tranquilo? E a principal característica é que as atividades, no caso, essas 4 atividades aqui, elas podem ser intercaladas. Então, por exemplo, o cliente falou aqui na especificação que ele quer que faça o cadastro de clientes. Eu não preciso terminar aqui, eu já posso começar a implementar esse cadastro de clientes, enquanto o meu cliente, né, meu usuário que está comprando o software, ele pode estar especificando outras coisas que o software deve fazer. Tranquilo? Aqui eu posso estar implementando algumas funcionalidades e outras pessoas da minha equipe já podem estar testando as funcionalidades que já estão prontas. Então, nesse desenvolvimento incremental, as atividades podem ser intercaladas. E o último modelo de processo de software que a gente estudou, né? É a engenharia de software orientada a reuso. Então, reuso no popular, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você tentar encontrar nos códigos de outros sistemas que a sua equipe desenvolveu, que a sua equipe de trabalho fez, componentes que possam ser utilizados nesse novo software a ser desenvolvido. Então, com isso, você ganha tempo, né? Você não precisa fazer o código desde lá do começo, né? Código a zero, né? Mas ao mesmo tempo você pode perder um tempo aí com a revisão desse código. Então você está pegando o código que já existe, que já está pronto.
Então você pode levar um tempo para entender esse código pronto e também de integrar esse código, né, esses componentes, com os novos componentes que o software que está sendo desenvolvido ele possui, tá bom? Quando eu coloco orientado a reuso, não quer dizer que todo o software vai ser orientado a reuso. Pode ser que 90% do software você já tenha código pronto, mas tem esses outros 10% que você vai ter que desenvolver, sua equipe vai ter que desenvolver, então você vai ter que juntar esses 10% novo com os 90% antigo. Tem que integrar isso e tem que fazer funcionar. Tranquilo? Então esses são 3 modelos bem distintos um do outro, mas bem interessantes aí, e cada um tem vantagens e desvantagens e se aplica a um sistema em questão, tá bom? Tudo tem que estudar o software que você vai desenvolver para ver qual dos 3 modelos compensa mais. E aí, para fechar, né, que aí que a gente ficou praticamente o ano todo nisso aí, foram as atividades fundamentais da engenharia de software. Então, a especificação de software e o projeto de implementação de software a gente viu no primeiro e segundo bimestres. E a validação de software foi vista no terceiro bimestre e a evolução de software no quarto bimestre. Tranquilo? Só para fazer uma contextualização de tudo que a gente viu na disciplina. Eu vou explicar aí, já expliquei um pouquinho, né? Mas explicar cada uma das atividades em isolado. Então, a especificação de software, né? Você vai pelo nome, você vai especificar como o software será construído. Quando a gente fala em especificar, é definir os requisitos funcionais, ou seja, quais as funções que o software vai ter. Por exemplo, sistema de alocação docente. Então, vou ter que cadastrar professores, cadastrar disciplinas, cadastrar turmas, cadastrar alunos, cadastrar aulas. São todas funções, tudo que o software tem que fazer. E tem os requisitos não funcionais. Não funcionais não tem a ver com funções. Então, são restrições ao software e às funções. Como, por exemplo, o sistema de alocação docente ele tem que ser feito em PHP. Então, nesse caso, não é uma função. Estou colocando uma restrição ao desenvolvimento daquele software. Tem que funcionar multiplataforma. É uma outra restrição, isso não é uma funcionalidade. Tem que ser responsivo, tem que ter um bom desempenho, rodar todas as páginas, né? Abrir as páginas com menos de 2 segundos. Então, isso não é uma função, isso é uma restrição ao desenvolvimento do software. Então, aqui na especificação você define funções que vão ser feitas no software e restrições ao desenvolvimento do software. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a segunda atividade, a gente coloca o nome de projeto e implementação de software, mas a gente pode dividir em 2 subatividades. O projeto de software é pensar em como será feito o software. Então a gente não começa a implementar, não coloca código aí não. Aqui é só pensar em como construir o software. Aí como construir o software, né? Pensar nisso, a gente pode construir os diagramas UML, que eles são uma forma de visualizar melhor como o software será construído. E aí depois dessa parte de projeto, a gente sim faz a implementação. A gente coloca a mão na massa. Tá bom? Próxima etapa aí, a validação de software. Validação de software, o nome aqui fica claro, né? Mas muitos aí confundem que se é só testar o software para ver se não tem erro. Testar o software, né, as funções para ver se não tem erro. Mas não é apenas isso. Você tem que tentar encontrar falhas no software, mas também validar requisitos. Ou seja, verificar se realmente tudo que foi especificado aqui foi implementado nessa parte. Tá bom? Um exemplo bobo aí, ó. Imagina que, por um descuido dos programadores, eles verificaram que tinha que cadastrar professor, cadastrar turma, cadastrar disciplina. Tá bom? E esqueceram de cadastrar aluno. Quando eu fui testar o software, eu nem olhei aqui, ó, na especificação. Eu só olhei o código, né? Rodei ele e fui testar. Aí verifiquei que o cadastrar professor estava funcionando certo,
cadastrar disciplina também, e o cadastrar turma, né, também estava funcionando. Então, o software está correto. Mas, na verdade, não está, né? Eu não validei os requisitos. Se eu fosse aqui, ó, nesse documento onde eu tenho a especificação de software, eu ia perceber que faltou a parte de cadastrar aluno. Faltou a funcionalidade cadastrar aluno. Tranquilo? Então, essa validação é tanto tentar encontrar falhas quanto validar requisitos. E aí, a última atividade é a evolução de software. Então, é software evoluir. A palavra é perfeita para a definição dessa atividade. Evoluir em que sentido? Os clientes, eles podem pedir que sejam adicionadas novas funções ao software. Então, aí o software vai ter que evoluir para atender às necessidades dos clientes. Novos requisitos podem ser impostos, seja na por alguma lei, alguma mudança ambiental, alguma coisa do tipo assim que violação de dados. Então, alguma norma, alguma mudança ambiental pode fazer com que o software tenha que mudar. Tranquilo? E aí, nessa parte de evolução de software, eu tenho 3 tipos de mudanças, evolução. Adaptativas é para se adaptar a alguma nova realidade, então alguma lei nova que surgiu, alguma mudança ambiental, algo do tipo. Corretivas estão aqui alguém, né? Seja a própria equipe de desenvolvimento ou o cliente, alguma pessoa relatou algum erro no software, algum bug. Então eu tenho que corrigir isso para que o software evolua. E as evolutivas. Essas evolutivas aqui é quando o cliente, né, ele pede que sejam incorporadas novas funções, seja para que ele consiga permanecer competitivo no mercado dele, que ele trabalha, ou se quer entrar em um novo nicho de mercado. Então, essa é a definição desse tipo de mudança. Beleza? Aqui é um resumão da nossa disciplina, né? Feita aí em 17 minutos. Aí a prova, conteúdo é todo o conteúdo visto durante o ano, né? Durante o ano não, né? Durante os 2 anos. Começou ano passado, terminou este ano. E boa prova, bons estudos. Até mais.